Desculpa aí. Pronto, tá gravando já. Começamos com uma moto bem barulhenta. Esses caras eu não sei não o que eles pensam. São entregadores de encomendas, aí tem esse barulho todo aí. Eu acho que eles estão felizes com o mundo. Bom, Espero que seja. então vamos lá, pessoal. Eu pensei que vocês tivessem escrito mais. Eu achei tão um texto pequeno. Pensei que vocês já tiveram mais páginas, essa coisa toda. A gente acabou mudando de tema no meio do caminho. Jade me mandou uma lenda que ela viu no Instagram, aí eu gostei. Aí ela conversou com você, aí você pediu para selecionar pelo menos três. Aí nessa pesquisa eu já vi outra que me interessou mais, que é de Vitória Régia. Aí a gente está querendo focar nessa lenda, né, trazer novos objetivos, novos planos de pesquisa, mas com base nessa lenda. Aí a gente queria saber o que você acha. Não, veja, é aquilo que eu conversei com você. Vocês podem escolher a lenda que for. Não muda muito o que a gente está fazendo, certo? Aham, Deixa eu pegar aqui o que você escreveu. Olha, né? Porque agora é hora que precisa produzir, né? Vocês têm sim. aqui, olha, introdução justificativa, objetivos, metodologia, cronograma. Só que agora vocês precisam fazer um TCC propriamente dito, né? A introdução, Sim. vocês estão falando aqui do Tupiniquim e tal, legal isso aqui. Agora, nessa introdução, vocês precisam entrar no trabalho. A introdução do trabalho é, é algo que vocês escrevem como se fosse um resumo. Por isso que eu sugiro que vocês deixem a introdução por último. Porque vão falar, esse trabalho trata da utilização da iconografia indígena, tá? Estou falando qualquer coisa só para vocês entenderem. E ele vai abordar isso, tal, sobre esse aspecto, esse ponto de vista. No capítulo 1 vai ter isso, no capítulo 2. Então, eu sugiro que vocês escrevam o capítulo por último. Tá, tudo bem. Agora, vocês precisam escrever o TCC, né? Vamos ver aqui Uhum. o que que tá lá, se, o que, que vocês estão prometendo entregar aqui, né? É, bom, a justificativa que está escrita aqui, deixa eu botar para a gente conversar junto. Que agora a gente tem que conversar sobre coisas concretas, tá? Que vocês escreveram, tá? Ó, a justificativa. Através de um adorno, pode utilizar a essência dos povos originários, preservando sua cultura e destacando suas características. Bom, aqui nessa justificativa, vocês têm que falar por que o TCC de vocês é um tema relevante, Aham. certo? Veja, é importante porque trabalhar essa temática, porque tanto toca na nossa competência enquanto profissionais que vai projetar joias, assim também toca como aquilo, uma forma de vocês, da gente, das pessoas, ou de se conhecer, como que nós podemos transformar o imaginário dos povos originários em um processo de joia ou um objeto qualquer. Legal. Por isso que nós estamos, as pesquisadoras resolveram desenvolver esse projeto, tal, tal, tal. Problema de pesquisa. O problema de pesquisa deixa eu ver aqui, através é possível elaborar uma coleção de joias usando materiais não usuais de adorno indígena e sem pratas e gemas, utilizando de elementos da etnia Tupiniquim como o objetivo de resgatar e valorizar seus elementos. Esse período está muito longo, tá? Eu acho que Aham. vocês precisam organizar isso aqui. Afinal de contas, vocês estão querendo provar o quê? Certo? Entendi. É porque vocês me falaram da lenda, mas aqui precisa ficar claro no texto de vocês onde vocês, o que, que vocês estão querendo provar ou descrever. E o que é?
é que dá para fazer joia baseado numa lenda indígena? É isso? Legal, isso mesmo. Então, tá vendo como falei, né? Fogo e. É, Então, agora, verdade. depois dessas explicações que não é o material que os povos originários usaram, mas vocês vão trabalhar com prata e com gema, é um detalhamento disso. Mas Entendi. vocês estão querendo comprovar que é possível fazer, projetar joia ou joias usando uma lenda indígena. Isso. É isso, Jade? Professor, na verdade, eu tinha pensado como se a lenda fosse é, o meio que a gente está indo, entendeu? O meio, É, né? tá? Tipo assim, eu pensei como se fosse exatamente isso mesmo, cultura e característica, alguma característica, né, da cultura dos povos indígenas da etnia tupiniquim. A lenda, eu pensei como se fosse um instrumento. A gente tem que ser mais direto, assim, usar, tipo, Não lenda. sei. Vocês têm que colocar aí o que vocês estão querendo comprovar, entendeu, Jade? Aham. Porque ali está muito confuso, eu não estou entendendo, A não. lenda, na verdade, eu acho que não é da etnia Tupiniquim, eu acho que ela não faz parte da etnia Tupiniquim, é uma lenda, assim, dos povos originários, não cheguei a ver, não consegui encontrar informação de qual etnia pertencia, assim, é uma lenda A da conhecida entre Vitória Régia, Vitória Regia. a da Jurema e do. Tá, mas veja só, se a lenda da Vitória Regia, ou do milho, ou do sol, tupã, isso faz parte do aprofundamento. Vocês precisam definir claramente, porque quando a pessoa for fazer a banca, eles vão perguntar para vocês, vem cá, o que vocês estão querendo comprovar ou descrever? E vocês têm que Entendi. ter isso claro, objetivo, e falar sem ler, entendeu? É possível fazer o TCC todo com base nessa lenda indígena? É assim. Legal. É porque eu gostei muito dela e ela traz muitas possibilidades pra gente, ainda mais na elaboração das joias. Eu mostrei pra Jade, a gente já ficou imaginando várias joias, já meio que discutimos como seriam. E aí eu queria tirar essa dúvida, se é possível tirar essa parte da etnia específica e abordar somente a lenda. Pode, Leslie, vocês podem fazer o que vocês precisam dizer isso no TCC. Agora é hora de dizer as coisas, entendeu? Você Entendi. pode restringir. Então, quando a banca sentar, eles vão olhar, vou olhar o que essas meninas fizeram, como que elas vão descrever o processo de transformar uma lenda numa joia. Certo? Então vocês precisam falar isso, se é isso que vocês querem entregar, entendeu, Jade? Legal. Então agora é hora de escrever essas coisas, precisa escrever. Então, já que é isso, como transformar uma lenda em joia, que pode ser o título do TCC, uma lenda joia. Legal. Só isso, uma lenda joia. Tô anotando tudinho. Nossa, eu gostei. Então, só isso, não preciso colocar mais do que isso no título. Agora vocês precisam explicar o que vocês vão fazer. Veja, Entendi. Aham. o que eu imagino em termos de um projeto, um produto acadêmico, né? No caso do TCC. Aham. O design de joia, ele precisa encontrar motivos para Sim. produzir joias ou uma coleção de joias, seja o que for. Então, os motivos podem ser encontrados em vários ambientes. Pode ser encontrado na natureza, pode ser encontrado num sonho que alguém teve, ou numa banda de rock. Então, o design de joia ele precisa de uma temática para poder, vamos dizer assim, desenvolver o seu projeto. Porque com a temática isso ajuda ao conceito. E o conceito é que vai ser expresso na materialização formal da joia, com o componente metálico e o componente gemológico, certo? Beleza? Certo. Se o design de joias precisa, no processo,
encontrar uma temática, vocês vão demonstrar como que pode ser feito essa temática usando a lenda. Legal, sim. Mas para isso, vocês precisam falar do processo de design de joia, de metodologia de design de joia. Certo? Como é que é? O que um design de joia faz? Como se projeta uma joia? Aí precisa, o lugar de buscar isso ainda é dentro das metodologias de projeto de design de produto, que tem N, certo? E aí, veja, como é que faz para projetar uma joia? Precisa saber do público que vai usar, precisa saber do material que vai usar, do sistema de produção que vai usar, Professor, essas coisas todas. quando você falou um pouco da metodologia, você falou um pouco do caminho comigo pessoalmente. Aí a gente já está entrando nessa questão da metodologia, porque você tinha dito que a gente tinha três caminhos quando a gente poderia se tratar dessa materialização da lenda em joia, que seria pelo sentir, pelo significado ou pelos elementos. Eu acredito que os elementos seja a desconstrução, né? Desconstrução dos elementos da lenda. E esse significado, esse sentir, você poderia até falar mais um pouco, para a gente poder escolher, definir, eu e a Lisley juntas. Mas aí a gente já está entrando na questão da metodologia. Então, por isso, mas essas metodologias vocês precisam ver algumas que tem escrita. Eu mandei já um link para você com um monte de livro que tem lá, num drive que tem para vocês. Vocês precisam colocar. Mas desses três pontos, os elementos, o significado ou semântica e o sentir ou o simbolismo. A gente gostaria, eu e a Lisley conversando, a gente pensou em pelo caminho do significado. Então, a gente gostaria de escolher uma metodologia que levasse a gente a produzir as joias nesse caminho do significado. Certamente. Bom, aí, deixa eu tentar falar de forma bem simples para que depois a gente aprofunde isso. Tá. O caminho dos elementos, ele está no objeto, certo? O objeto, no caso, a joia. Então eu vou escolher os elementos lá, triângulo, o elemento pena, o elemento seja lá o que for, e tentar trazer esses elementos para a peça. Então, esse elemento está aqui, tá, beleza. Fechou, acabou o trabalho de vocês. Vocês conseguiram trazer os elementos, transformar aquela forma orgânica, real, em uma forma que seja possível estar na joia. De tal forma que eu consiga identificar que aquilo que está na joia é aquilo que está lá. Eu botei uma Vitória Regia, então eu tenho que identificar que tem uma Vitória Regia ali. Certo? Beleza? Então você trouxe os elementos para cá. Agora, se eu trago, por exemplo, a história e eu quero significar, então quem pegar a joia, além de ter os elementos que vocês trouxeram, ele precisa saber da história. E não é a Jade com a capacidade de fala dela que vai convencer as pessoas. É a joia que tem que comunicar. Então a pessoa tem que olhar para a joia e entender, isso aqui trata da Vitória Régia, né? É uma mulher que afogou lá dentro do rio, foi olhar a lua, caiu lá dentro e virou a Vitória Régia. Certo? Se a pessoa não conseguir entender a história, ou pelo menos parte dela, alguma coisa, não comunicou. Certo? Então, vocês têm um significado, vocês têm que ter um compromisso da joia como um elemento de comunicação. Certo? O sentir, ao invés de tocar a mente, que eu vou entender, certo? Ela vai precisar tocar no meu sentir. Certo? E o sentir não representa nada. Você não tem como identificar se a pessoa está apaixonada, está sentindo alegria, o que está. Certo? Porque o sentimento é subjetivo. É mais subjetivo do que a significação.
que eu posso significar para um grupo de pessoas se eu usar o mesmo código linguístico, certo? Agora, o sentir, como que eu vou fazer todo mundo sentir a mesma coisa? É verdade. Então, Mais complexo, né? neste caso, o que se pode auferir é uma atenção. Por exemplo, eu estou fazendo uma joia para as pessoas terem simpatia por ela. Aí eu posso fazer uma pergunta: esse objeto, você é simpático ou não a ele? Fazer uma escala de 1 a 5, por exemplo, e perguntar: 5 é muito simpático, 1 é antipático. Onde você está? 3, 2, 1, 4? E aí vocês capturam essa informação e aí vão saber se a joia ela provocou mais ou menos, atenção, mais ou menos, aquilo que vocês imaginavam que as pessoas iam sentir. Pô, essa Índia é muito chata, ela vai pular dentro do rio, então as pessoas têm que ter raiva da Índia ou ficar apaixonada por ela. Então, pela história. Então, é um compromisso que vocês têm. O mais simples, menos trabalhoso, é você simplesmente trazer os elementos da lenda. Ó, eu identifiquei aqui Vitória Regia, Índia, índio, a lua, o rio. Ela. E aí eu vou trazer para cá. Aí eu fiz isso numa organização harmônica, usei a simetria, usei o contraste. Aí pode ser qualquer coisa que vocês tiverem na cabeça, entendeu? Entendi. Agora, vocês precisam, por exemplo, se vocês se comprometerem a, a passar uma mensagem, vão ter que passar. Por exemplo, eu estava falando para a Jade, você sai dirigindo o carro, você vê uma plaquinha vermelha escrito pare. Se você perguntar para todas as pessoas o que ela tem que fazer ali, elas vão falar, tem que parar. Ninguém vai dizer, isso aí eu lembro do amor que eu tive. Tá vendo? Ela é objetiva. Para e para. Agora, por exemplo, se eu olhar o arco-íris, eu posso ter, eu me lembro do pote, do ouro, o outro, a arca de Noé e tal. Eu tô apaixonado, sei lá o quê. Isso é provocação do sentir. Mas a provocação do sentir é isso. Tem que, vamos dizer, entrar na viagem da subjetividade e trabalhar nos extremos. Certo? Agora, isso tudo que eu estou falando, vocês precisam se fundamentar. Porque, por exemplo, se vocês resolverem fazer uma transferência à utilização dos objetos, vocês têm que falar que técnica que vocês vão usar aí. Certo? Uma das técnicas é vocês usarem isso aqui. Certo? Usar uma. Pode também chamar de biônica, se quiser, que é uma possibilidade, se for. E fazer coisas assim, ó. Tá vendo aqui? Sim. Começar a estudar. Deixa eu ver se tem aqui uma coisa. Coisas que vocês. Estes são os melhores que eu tenho para explicar isso. Pegar, entender o formato e trazer para cá. Deixa eu pegar aqui. Estes são os melhores que tem. Eu estou falando isso como um exemplo, tá? Se vocês acham que isso aqui é doido, aí vocês podem escolher. Você acha que aqui, ó, veja só. Vou tirar aqui o que acabou saindo do contraste. Tá vendo que eles criam uma proporção no peixe? Sim. E tem, por que esse peixe é diferente desse? Porque ele tem esse rabo que tem uma relação com a proporção do corpo diferente desse aqui. E esse aqui é diferente, porque ele tem uma proporção formal diferente desse aqui. Esse aqui é mais largo, esse é mais estreito. Então, precisa encontrar uma metodologia para trazer os elementos dali,
que aí é a simplificação, né? Agora, vocês podem fazer uma coisa extremamente figurativa, certo? A coisa exatamente como o objeto é, trazendo todos os detalhes, ou fazer uma coisa mais estilizada, mais sintética, mais... me fugiu a palavra agora, mas uma coisa que você estiliza. Então, isso tudo vocês têm que tomar decisão, né? A lenda, escolher a lenda, maravilha, não vão mais atrás de outra, não, fica com essa aí mesmo. Tudo bem. Mas Definida. agora, vocês precisam falar desse processo, que é chamado método. Esse é o método, além do método do design, de ponta a ponta, vocês têm que falar do método de transformar a lenda na joia. Esse é o TCC de vocês, pelo que eu estou imaginando. Como é que é o método de passar de uma coisa para outra? Porque como que a banca vai avaliar se é possível passar uma lenda para a joia? Eu olho aqui a lenda, olha aqui a joia. Tá, mas o que é isso? Porque eu vi da Vitória Régia e aqui é a Vitória Régia. Aí precisa, porque a joia ela é algo visual e algo formal que eu pego. Se eu estou pegando uma forma e trazendo para outra, eu preciso demonstrar como que eu fiz essa passagem de um para outro. E mais do que fala, é imagem. Ou o próprio objeto que vocês vão... Pega a coisa mais simples é pegar uma Vitória Régia, botar ela dentro de um revestimento de gesso e derreter metal e jogar dentro. Então sai aquilo, o metal vai cobrir, vai fazer exatamente como é. Eu não sei se é esse o caso que vocês vão fazer, entendeu, Jade? Sim, prof, entendi. Então, o TCC de vocês vocês vão ter que achar uma forma de fazer essa passagem. E como que a ciência faz? Se alguém pegar esse método que vocês estão falando e fazer o que vocês estão dizendo, vai sair algo similar. Certo? Aí vocês usaram a lenda da Vitória Régia, outro vai usar a lenda lá da Capixaba. Então, se eles usarem a metodologia que vocês fizeram, ela vai pegar lá os elementos da Capixaba e fazer uma joia também. Certo? Agora, qual é? Vocês têm que ver. Existem várias possibilidades. Eu já mostrei duas. Biônica. Biônica é o estudo dos seres vivos, plantas, vegetais, o que for, para tirar aquilo que tem no objeto, trazer para cá. Quer ver um exemplo disso? Sabe velcro? Uhum. Você sabe como foi inventado isso? Não. Carrapicho. Um cara viu o carrapicho agarrando na calça dele, foi lá, viu que era as linhas, e aí o gancho do carrapicho era assim, ele segurava. Só que ele tinha que puxar com muita força, então ele ficava agarrado. Aí ele pegou esse sistema da natureza e fez vários agarradinhos no outro, fez o velcro. Outro, caixa de ovos. Sabe de onde veio essa ideia? Vagem de feijão. Vagem. Só abriu a vagem e falou, caramba. Isso aí. Tá sem áudio, tá? Certo? Aí eu tô falando esse processo. Esse processo chama biônica, que é estudar a natureza para tentar encontrar aquilo que tem. Tá, projetar a cidade. Olha uma folha, tem um caule no meio e ela vai ramificando assim. Então vamos fazer uma cidade assim, que tem uma linha principal e as cidades, as ruas são mais estreitinhas, vão chegando até Capilar. Tá vendo que eu estou explicando uma metodologia bem rapidamente como faz? Então vocês vão ver mil uma coisa. Agora vocês, biônica, tentar encontrar a proporção de energia, que chama isso aí, a relação da altura dessa largura, e aí ver que diferença que tem esse elemento do outro, né? Simplificação, vocês podem jogar isso numa malha quadriculada, né? Tirar o formato. Agora, o que vocês vão fazer, que é o TCC de vocês, entendeu? Certo? Por isso que eu estou falando, se a coleção de joia não ficar tão lindo que vai para o Museu da Imagem do Som, né? Vai lá para
museu dos Estados Unidos lá, o MoMA, não tem problema. Certo? Se for uma melhor joia do mundo. Agora, se vocês prometerem que vão demonstrar como é que faz isso, e não, essa metodologia não estiver arrumadinha, aí o trabalho tem problemas. Certo? Então, primeiro o processo de geral, como é que funciona o design de joia? Como é que começa, procurando saber informação, procurando conhecer o público, essa coisa toda. Certo? E vocês já resolveram isso, tem lá a Miriam, né? Mari. Mari. A Mari está lá para receber as joias, vocês vão evitar um monte de problema. Já tem a temática, que é a lenda da Vitória Régia. Né? Agora precisa descrever o processo todo e depois descrever o caquinho do processo, que é pegar a temática e transformar que é um processo de concepção formal. Só isso. Agora precisa escrever, tá? A minha sugestão é que vocês, por exemplo, eu tenho certeza que vocês duas, ou uma de vocês, já tem a ideia da joia da cabeça. Já. Desenha ela, de qualquer maneira. E tenta ver o que foi que vocês fizeram. Pega desenho. Legal, está desenhado. O que nós fizemos para chegar a esse negócio? Primeiro a gente pegou isso aqui, viu o tamanho, entendeu? E tenta descrever o que é. Tá? Agora vocês podem falar, nosso objetivo não é fazer uma peça de comunicação que tenha, vamos dizer assim, semântica, que tenha um significado, que a pessoa entenda a história ali. Nosso objetivo também não tem nenhuma intenção de gerar esse ou aquele sentir. Nosso trabalho se ateve ao processo de tirar daqui e colocar para lá. Se vocês quiserem, vocês também podem pegar vários colegas, dar a lenda para eles e pedir para eles fazerem um rabisco da joia e perguntar a eles como fizeram. E aí registrar os vários processos. Tá vendo já de outra coisa que pode ser feita? Pega aí uns 10 colegas e fala assim, leia essa lenda e desenha uma joia. E me explica como você chegou lá. Aí você vai pegar os 10 e tirar um sistema. Ok, é mais fácil também. Sabe como é fácil isso? Não tem problema nenhum, tá? Vamos pedir pra Carol, amiga. Vocês conseguem 10 colegas para fazer isso? A gente consegue fácil uns 3. Tudo bem, eles escrevem? Eles podem escrever? Você topa, amiga? Maíra é uma. Maíra, com certeza. Aí você pode colocar isso na metodologia do TCC. O que vocês fizeram? Vocês submeteram as pessoas ao experimento, certo? De desenvolver e registrar o passo a passo, para que vocês pudessem analisar e tirar uma metodologia. Isso aí. Inclusive vocês duas podem fazer também, uma separada da outra, entendeu? Ou então não façam as duas. Se vocês conseguirem uns 3 ou mais, pergunta. Pessoal, faz isso aqui, se eles escreverem, pede para gravar, que é mais fácil. Vocês transcrevem, entendeu? Faz e depois vocês fazem uma entrevista com eles pelo celular, pelo WhatsApp e grava. Depois vocês escrevem. Show. Certo? Aí a partir agora vocês têm que fazer isso logo, correndo. A lenda não é grande. Né? Manda para 10, 15 pessoas, os que te atenderem você recebe. Não precisa eles fazer nada de outro mundo, eles precisam fazer alguma ideia. É uma florzinha assim. Tem que ter um desenho aí. E aí vocês vão. Qual é o processo? Vão analisar os processos de cada design. E daí vocês vão, a partir disso, descrever um processo que vocês duas vão usar. Certo? E aí você faz. Nós vimos fulano faz assim, Beltrano faz assim, Cicano faz assim, mas todos eles
começa com a leitura. Então nós vamos botar no nosso processo ler. Segundo, encontrar os elementos principais, tá vendo? Dos 5, 3 falaram isso, então a maioria encontra os elementos principais. Certo? Vocês veem aquilo que repete, aí vocês criam, ó, a síntese desses aqui é essa aqui, ó. Então nós vamos testar fazer isso que está aqui, entendeu? Aí vocês fazem. Legal. Talvez assim seja até mais fácil, tá? Entenderam? Agora vocês precisam escrever isso, tá? Isso que a gente Ok, tá eu falando queria aqui. definir certinho se era legal a ideia da lenda, né? E até porque é um livrinho do próprio Mac. É um livro infantil, mas é um livro do próprio Mac. Dá uma fonte bem segura, assim, para podermos aprofundar, né? Então, vocês têm material, agora vocês precisam tornar isso concreto, entendeu, Lisley? Já. Sim. Aí vamos tirar a etnia específica, focar na lenda mesmo, colocar o título, uma lenda joia, como o senhor sugeriu, e escrever as outras coisinhas. Quando pode ser a nossa próxima reunião para a gente entregar? Vocês que dizem. Então, Quando vocês têm que ter que alguma coisa, você tem que estar com suas pesquisas prontas daqui a 15 dias. daqui a 15 dias? Tá. E já tudo escrito, o máximo possível, entendeu? Metodologia escrita, essa coisa toda, porque senão, Tá. daqui a 15 dias, 3 e dia 18. Dia 18, isso. Vou colocar aqui, vou marcar a data. Dia 17, não é isso? 18? Dia 17, que é uma terça-feira à noite. Ah, tá. Então, decidam e vão fazendo, vão escrevendo. Coloquei a data para entrega, essa data. Então, nessa data vocês precisam estar com a metodologia escrita, metodologia geral, tá? Ó, o design trabalha assim. E tem uma hora que trabalha a temática. Essa temática que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um experimento. Chamamos vários designers para que eles fizessem o processo e nós vamos descrever o processo de cada um e ver os pontos em comuns. E a partir daí vai gerar um procedimento, vamos dizer, predominante nesse grupo, que nós vamos adotar como processo de trazer, pegar os elementos e transformar numa coleção de joias. Aí vocês testam. E aí o resultado que der, vocês mostram. E aí vocês vão comparar se tem a ver com o que os outros fizeram, essas coisas que são comuns e que são que se distanciam. Ok. Certo? Agora precisam escrever, tá, pessoal? Tudo bem. Não deixe pro fim não, tá? É melhor vocês escreverem e depois cortar do que ter que botar coisa lá na frente, né? Sim. Certo? Agora nós estamos mais tranquilas, passamos uma fase complicada no trabalho. A Jade, então. E aí a gente resolveu mudar um pouquinho o TCC. Eu ainda tô desmaiada, mas hoje eu senti que ia ter tempo agora, pelo menos um pouco para respirar. Então, porque veja só, vamos dizer, o trabalho braçal do TCC é escrever, tá? Sim. Então, escrevam. Então é melhor, como falei, ter coisa para jogar fora do que coisa faltando. Deixa com a gente, prof. Vamos fazer sim. Pode deixar. Dia 17. Tá? 17 vocês têm que ter um corpo mais consistente nisso aí. Começar um capítulo já, né? Abordar a lenda, trazer a lenda, identificar algumas coisas da lenda. Veja, a lenda já está na mão, tá, Lisley? O que vocês não têm na mão se vocês resolverem fazer o experimento com os colegas, isso não está na mão. E o próprio trabalho de vocês de adotar um sistema para fazer isso aí. Certo? Sim, certo. Porque a lenda, você analisar, ela já está sentar, ler e descobrir o que vocês querem achar ali. Agora, o processo ainda não existe, entendeu? Sim, entendi. Ah, professor, você deu uma olhada no mapeamento? É aquilo mesmo? Eu fiquei meio na dúvida quando eu fui fazendo. Em qual parte você falou? Mapeamento.
Eu cheguei a fazer um no final do trabalho, tá lá. Ah, tá aqui. Eu não sei se tá certo, entendeu? Eu vou agora substituir as informações, né? Tirar a etnia. Mas eu não sei se esse caminho tá o ideal. Deixa eu compartilhar aqui com você. Isso. É, isso aqui é um título, não é isso? Pesquisar referência, identificar os elementos. Tá, veja só. Isso aqui é um mapeamento de parte do aí vocês precisam ver se vocês vão ficar com isso aqui ou ampliar, mas se vocês ficarem com isso aqui é um pedaço, porque, por exemplo, para você confeccionar, para você projetar uma joia, dentro do campo comercial, vamos chamar assim, você está fazendo um objeto para ser vendido, certo? Então, Sério. antes disso e depois disso, tem vários processos. Por exemplo, uma das coisas que vocês vão procurar é buscar quem que vai usar isso aqui, certo? Aonde que está esse análise do consumidor, do público-alvo, quer que Funciona, né? Criação da persona, é isso. isso. Outro ponto se você colocou aqui que é a joalheria artesanal, certo? Aham. Por exemplo, a questão, isso aqui em relação à questão econômica, né? Uma coisa é a pessoa que vai usar, outra coisa esse é o objeto que precisa ser vendido. Então, se vocês vão usar prata e não ouro ou platina, vão usar uma gema de alto valor ou de baixo valor, vai ser uma bijuteria, o que for, quem que vai definir isso é o aspecto econômico, não é isso? Sim. Porque o processo de criar, provavelmente ele não vai ser muito diferente de você fazer uma joia de alto valor para uma bijuteria. O processo de criar é basicamente o mesmo. O que muda aí é o material que vai ser empregado. Mas por que vocês estão escolhendo esse material e não o outro? Certo? Talvez seja questão econômica. Então, é um ponto-chave colocar. Certo? Aí vocês estão focando mesmo na joalheria, né, artesanal. Por que vocês escolheram isso? Aí o processo de produção ele precisa estar identificado. Né, a decisão dessa escolha aí. Certo? Então, por isso que eu estou falando que isso aqui, ele está mais próximo do pedacinho que vocês vão pedir aos colegas seus para fazer do que o processo todo. Certo? Entendi. Então, se vocês vão centrar o TCC neste processo aqui, vocês precisam fazer esse recorte. Dizer que vocês estão falando do processo de concepção, do processo de criação, né? Os processos, vocês vão imaginar que nessa hora o criador, o criativo, já vai receber o briefing pronto. Vocês sabem o que é briefing, não sabem? Não. Não? O briefing é uma espécie de resumo que tem as informações fundamentais para que a pessoa desenvolva. Então, nos locais que tem uma metodologia organizada, um setor de criação organizado, ele recebe uma folha de papel ou um sistema online que lá vem cliente, público, sistema de produção, tudo que é importante e básico para que a pessoa sente para desenvolver, criar. Então o brief é um resumo, né, das informações. Aí
essas questões aí do sistema de produção. Olha, briefing. Produzir ou conceber uma coleção de joias, temática, cultura dos povos originais, processo produtivo, joalheria artesanal, material empregado, prata e na gema, rubi, sei lá, estou chutando. Certo? Quem vai ser a persona é assim, assado. Essa joia, ela deve ter um valor final de produção de R$ 500 o anel, R$ 5.000 colar, sei lá o quê. Então vocês Seria um recebem mapeamento todas as... completo. Oi? Esse seria o mapeamento completo, né? Então, isso chama briefing. Então, o que vocês podem falar ali, que vocês estão fazendo a concepção a partir do recebimento de um briefing. E aí, pegar e descrever o briefing. O briefing é o seguinte. Como que escreve briefing? Tá aqui. Vou botar aí para vocês como que escreve. Cadê? Olha só, tá aí, briefing. Vocês podem pegar que vai ter o que seria um briefing. O briefing é um documento que servirá de guia para a execução de um projeto. Ele contém. Peguei no Google, vocês vão encontrar uma pilha de definição, acho que vale a pena. Aí, botei aí, que é um briefing. Indo direto ao ponto, o briefing é um documento que servirá como guia para a execução de um projeto. Ele contém uma série de informações como dados sobre a empresa, o mercado que atua, o público que se direciona com o projeto, etc. Então, vocês podem fazer um briefing fictício, um briefing hipotético, certo? Mas construído com dados reais. Certo? Quem é os dados reais? A persona é a Mari. Certo? A área de produção é a oficina da Jade. É uma hipótese, uma coisa hipotética para vocês estudarem. Por que vocês estão fazendo essa hipótese? Estão isolando isso? Porque vocês não querem entrar na metodologia geral do design. Vocês querem trabalhar o processo criativo, de concepção. Certo, Lívia? Está entendendo o que eu estou falando? Eu tô sim. Então, aí vocês vão falar, para isso, nós criamos um briefing hipotético baseado em dados que são reais. Então, o briefing é hipotético, mas os dados são reais. Certo? Então, cria isso aí, ó. Cliente é tal, o cliente, no caso, é quem contratou vocês como design, tá? Então, como é o nome daquela joalheria que você falou para mim, Jade? Você mandou que o Carlinhos é o diretor? Baldes. Então, Eu falei da Baltz pro professor Lisley. então, aí Legal. foi essa empresa que pediu a vocês fazer um briefing todo arrumadinho, certo? Para o público tal, é uma joia de alto valor, é alta joalheria ou não, é bijuteria, o que for. Faz essa descrição toda do briefing e fala, a partir disso nós estamos trabalhando o processo conceptivo. O que nós fizemos? Vamos estudar os vários processos conceptivos. Pegamos a mesmo briefing, vocês podem pegar o briefing, passar para várias pessoas, acho que vale a pena o briefing, e pedir a eles que façam. E aí depois gravar, eles falando para dar pouco trabalho, entendeu? Entendi. E aí registra, pede autorização a eles, olha, eu estou tendo um TCC, então vocês vão registrar o que cada um fez. Certo? Aí vocês vão ver se cada um fez, vocês vão ver o que é recorrente
o que você vê repetindo com maior evidência, e tente fazer um passo a passo que seja o mais comum desses todos. Certo? Certo. Todos eles foram na internet, no Google, procurar a imagem da Vitória Régia. Então, buscar na internet é uma coisa que vocês têm que fazer, entendeu? Entendi, professor. Aí vocês pegam o passo a passo deles e adotam para ver. Agora, vai ter, por exemplo, o que vocês têm que se preocupar aí é como eles transformam o que eles viram de referência imagética, de visual, em objeto joia. Lá tem uma folha. O que virou aqui? Virou um triângulo. Como que ele fez para transformar essa folha nesse triângulo? Eu pego a folha e desenho por cima dela. Fotográfico, passo o lápis. Certo? Isso aqui é a coisa mais importante, formal, a passagem formal de um lugar para outro. Certo? E a outra coisa que vocês devem se preocupar é como eles compõem cada elemento que eles transpõem. Então eu fiz o triângulo, a Vitória Régia é uma bolinha, e aí como que eu faço para organizar, certo? Fazer uma composição na hora de fazer a joia. Como que eu tomo decisão? Por que você escolheu botar a pedrinha em cima e não embaixo? Certo? Vocês têm que ir a esse nível de detalhe perguntando a eles, tá? Tá, entendi. Tá? Por que você botou duas pedrinhas e uma haste de prata? Aí vamos tentar esmiuçar isso aí. Então, uma é como eles trazem os elementos da história escrita, passa para o objeto visual e depois transforma isso em elementos da joia. Aí tem que ser, eu faço um quadradinho em tudo, insiro tudo dentro do quadradinho, eu faço um quadriculado. Sei lá o que eles fazem. Beleza. Depois que você pegou essas peças todas, como você faz para organizar, fazer o arranjo? Eu sei que o colar é uma coisa circular. Então eu procuro tudo que é circular para... eu sei que na ponta do colar tem uma parte que é um pendente, ele precisa ficar embaixo. Então eu procuro um elemento de destaque para botar maior ali, os menorzinhos subindo para contar a história, sei lá o que. Certo? E aí vocês pegam e tiram uma síntese. Pronto, tirou a síntese. Então, pessoal, no nosso próximo encontro você já tem que ter isso tudo analisado, já aplicado o questionário, analisado. Aí pega nome, dia que entregou. Entendeu, Jade? Faz um briefing bonitinho, faz um briefing bonitinho com tudo que é necessário de informar, né? E manda via e-mail, via WhatsApp, que for, para um bocado de gente. Então já vou deixar, já podemos deixar nossa reunião marcada, dia 17 às 9 horas? Por favor. Sim. Tá, perfeito. Certo. Já sei. Mais do que a reunião marcada, eu vou perguntar, a gente pode deixar a tarefa agendada? Entendeu, Lisa? Sim, sim, com Vocês certeza. até lá tem que ter a resposta dessa galera, entendeu? Uhum. Então prepara o briefing e mande. Se vocês quiserem me mostrar o briefing, tudo bem, mas mande. Se vocês tiverem dúvida se a pessoa vai ou não fazer, mande a si mesmo. Tá. Se ela não fizer. Agora eu sugiro que vocês façam o máximo possível, entendeu? Lembra dos colegas da escola, da faculdade, né? Lembra a gente famosa, manda para uma pessoa famosa, já pensou se ela responde? Qual o problema se ela chegar lá e ela não responder? Nenhum. Entendeu? Aí mande. Agora lembre-se que quando chegar seus passos, vocês têm que tabular tudo, entendeu? Sim. Faça um projeto disso aqui. Aí no dia que ele mandar, eu posso te entrevistar? Pode. Aí vocês gravam. E depois transcrevem. Ok. Show. Até vocês vão perguntar. Agora vocês têm que tentar fazer o mesmo tipo de pergunta para todos, tá? Uhum. Para facilitar a vida de vocês, tá? Como você começou? Sei lá, faça aí uma sugestão.
Faça um experimento antes de mandar para todo mundo. Pegue uma colega de vocês que você acha que vai responder, faz o brief, manda e pega ela para responder o mais rápido possível e entrevista ela. Aí vocês ajustem a ferramenta para mandar. Aí vocês vão saber se está faltando coisa, se precisa perguntar, entendeu? Faça o experimento com uma pessoa. De hoje para amanhã, tá? Certo? Faz o brief, manda. E você senta aí e faz em meia hora um brief desse aí. E escolhe a pessoa e manda. Entendeu? Sem muita explicação, tá? O que você quer? Não, leia esse briefing aqui e faça uma... Crie uma joia. E manda pra gente. Amanhã. A gente pode depois te perguntar. Aí vocês testam. Deu certo. Não, precisa ajustar ali, ajustar aqui. Ajuste e manda. Ok. Certo? Enquanto isso, vocês vão fazendo, escrevendo isso que nós conversamos aqui. Tá gravado, eu vou mandar para vocês. A gente vai transformar isso já nos capítulos, nas coisas todas. Legal. Tranquilo? Tranquilo. Sim, tranquilo. Então tá. Mais alguma coisa? Ai, nervosismo, Tá, né? pressão. Essa moça é alta pra caramba, né? Fiquei com medo dela, né? Não, você tá confundindo, tá te confundindo com a Thaís, Lisa. É, foi mesmo. Né? Não, eu sou pequenininha, tenho 52. Não, é verdade, eu encontrei com você aquele dia lá que você foi reunir A com Lisley tem com o Ricardo. literalmente uma Eu trilha, nunca tive professor. pessoalmente, professor. Eu nunca tive Oi, aquele pessoalmente. dia, tá certo, eu confundi mesmo. A Thaís, ela é alta, ela é bem alta. A Thaís é Eu olho enorme. pra ela assim. Você tá trabalhando lá com o Ricardo, né? O nome do rapaz? Não, eu tô trabalhando na Carolina Neves, junto com a Jade. Tá bom. Então tá bem. Quem tá trabalhando no Ricardo é a Thaís e a Ana. Tá aí. Então tá bom. Se vocês quiserem mais alguma coisa, Então tá bom, gente. então eu vou parar a gravação aqui, daqui a pouco eu mando pra vocês, tá? Fechou.